Penélope o olha surpreso enquanto Iclis diz que tudo o que precisa para o treinamento é uma espada de madeira. A protagonista então pensa que isso é verdade. É de conhecimento público que um escravo não pode ser nomeado um cavaleiro. Eu sou a única que sabe que o Iclis viraria um cavaleiro no futuro. Com essas novas informações, o vendedor, ainda surpreso, diz que mesmo sendo um escravo, ele vai precisar de uma espada para proteger sua mestra. Com isso, Iclis fala: "Meu corpo é o suficiente para protegê-la." O jovem olha de cima com um olhar incrivelmente hostil. Isso faz o vendedor comicamente se esconder atrás da Penélope. Falando nela mesma, diz: "Eu entendo, se é assim que você pensa." A protagonista então pensa que não é bom forçar uma coisa em alguém que não quer e diz: "Eu ainda preciso ver mais algumas coisas, por isso saia primeiro e me espere lá fora." Iclis se vira e sai andando enquanto frustrada a prota pensa que ele saiu sem nem mesmo dizer adeus. Quem é o mestre aqui? Eu já venho notando isso há algum tempo, mas se eu não apontar cada erro que ele comete, é capaz dele nunca endireitar suas maneiras por conta própria. Saindo dos pensamentos, a protagonista fala: "Já que estou aqui, vamos ver as espadas mágicas. Você pode mostrá-las para mim?" O vendedor diz que sim e pede para a prota o seguir. Olhando as espadas, a protagonista diz que elas são bastante chamativas e pergunta se ele não tem algo mais simples. O homem pede para ela esperar um pouco e vai buscar algo. Ele assopra uma caixa e, mostrando a protagonista, fala: "Que tal esta? Ela é uma espada ancestral mágica, senhorita." Surpresa, Penélope olha para o homem abrindo a caixa enquanto pergunta: "Uma espada mágica ancestral?" A expressão da protagonista então muda, mostrando que ela não está satisfeita com o que viu. Olhando para o conteúdo da caixa, a prota pergunta o que é isso enquanto vemos um colar de espada. "Você por acaso está brincando comigo? Eu pedi por uma espada simples, e você vem e me dá um colar com um pingente em forma de espada." Nervoso, o vendedor começa a balançar as mãos dizendo que não se atreveria a brincar com a mulher. Penélope então questiona o porquê do colar e o homem diz: "Se você pegar este colar e colocar um pouco de mana nele, este pingente em forma de espada se torna real. É assim que funciona. Esse é um item muito misterioso." Analisando o colar, a prota pergunta se o objeto que parece um brinquedo faz mesmo isso. Então isso significa que uma pessoa que não tem mana não pode usá-la. O vendedor responde que cavaleiros que treinaram por muito tempo normalmente são capazes de usar um pouco de magia, senão eles não poderiam usar espadas mágicas. A protagonista então fala: "Mas o Iclis não." Só que antes que ela pudesse continuar, o vendedor a interrompe dizendo que ela não precisa se preocupar. "Estou nesse ramo há décadas e posso dizer que aquele escravo, quero dizer, o espírito daquele guarda é de certa forma excepcional. Eu posso contar nos dedos o número de pessoas que emitem uma aura assustadora como aquela." Comicamente, a prota pensa que isso é verdade, afinal ela sabe que o Iclis vai se tornar um mestre espadachim. Voltando ao vendedor, ele diz: "Na verdade, essa espada é um item tão bom que nós compramos ele por um preço alto no mercado negro, mas talvez por ela ser muito cara. Os cavaleiros normalmente preferem olhar as espadas chamativas primeiro." O vendedor então começa a explicar mais pontos positivos da espada, porém o mais importante deles é que em formato de colar ninguém vai perceber que é uma espada mágica, mesmo em lugares onde armas são proibidas. Penélope então encara o objeto de perto enquanto pensa que a explicação foi bem longa, mas não liguei para isso pois estava muito interessada nessa espada, uma espada que não fica à mostra, mas sempre pode ser carregada consigo. Eu estava pensando em pegar alguma adaga ou espada pequena, mas esta é bem melhor, se for o Iclis, seja uma espada real ou um colar de brinquedo. Ela se tornará uma arma mortal no momento em que estiver em suas mãos. A protagonista então diz que vai levar o objeto e o vendedor fica emocionado, agradecendo e falando que seu bebê finalmente encontrou um dono. Ele então pergunta se ela quer que o mesmo mande para o ducado junto das outras coisas, mas Penélope responde: "Não, dê para mim agora." O homem então diz que vai embrulhar e sai enquanto a prota observa e se pergunta o que é aquilo num canto. O cenário muda e vemos Penélope na carruagem com o chofer perguntando para onde o mesmo deve levar a senhorita.
A prota diz que quer ir a um lago ao leste e o chofer então fala que é o lago Calia e que vai levá-la imediatamente. Chegando no local, Penélope pede que Iclis caminhe com ela. Sorrindo a mesma pergunta. Você não acha que vou me sentir solitária se eu andar sozinha? Iclis então segura sua mão estendida e eles saem caminhando como um casal. A protagonista então pergunta. Se sente melhor? Você teve um dia ruim desde cedo. Iclis responde que não foi grande coisa e com um sorriso Penélope pergunta. Quantas vezes coisas assim aconteceram? O homem fala que foi a primeira vez e a protagonista diz. Iclis, não tente me enganar com uma mentira tão óbvia. A feição do homem então fica séria e a mulher continua a falar. Eu lhe disse antes, não é? Para você fazer as pessoas da mansão aceitarem você. Mas não vou lhe repreender por não ser capaz de fazer isso agora. Me intrometi porque aquilo estava além do que você poderia cuidar. É o Reinaldo quem está liderando as pessoas que estão maltratando você. Diga-me, o que o Reinaldo fez para você? Eu vou cuidar disso. O homem então pergunta como surpresa a protagonista fala o que. Iclis então questiona. Mestra, o que você poderia fazer contra os cavaleiros? De um jeito ou de outro, nada vai mudar enquanto eu for um escravo, mestra. Se for por minha causa, é melhor fingir que você não sabe de nada. Porque isso não me importa. Incomodada a mulher pensa. Ele está sendo sarcástico. Não, ele realmente está falando sério. Eu vou ficar do seu lado por minha própria vontade. Então não me faça ser expulso por nada e fique na sua. É o que ele quis dizer. O Iclis deve ter se adaptado à vida no ducado mais rápido do que pensei. Tenho certeza de que você já deve ter percebido a posição de sua senhorita. Vendo a expressão séria do homem, a prota continua a pensar. Iclis era o adversário mais difícil no modo normal. Pensei que era porque ele tinha alguma lealdade à sua mestra Penélope. Mas agora sei o motivo. A verdade talvez seja que ele sempre esteve em uma guerra rigorosa de paus e pedras para sobreviver. Essa é a personalidade original do Iclis. Para ser honesta, depois do incidente desta manhã, eu estava ansiosa para curtirmos esse passeio juntos. Eu o arrastei por todos os lados sem saber de nada. Isso é realmente engraçado. A protagonista então dá um passo à frente e fala. Sim, você tem razão. Olhando para o lado a mesma pensa. Porque eu não pensei que enquanto eu estava tentando ganhar seu interesse, ele também poderia estar olhando para saber se eu poderia ajudá-lo ou não. Penélope logo fala. Agora você sabe um pouco sobre a minha posição dentro do ducado. Iclis a olha de lado enquanto ela continua a falar. No momento não tenho o poder de libertá-lo. Enquanto permanecer um escravo, não há solução para eles pararem de incomodá-lo. Determinada, a protagonista continua. Mas eu ainda vou ter que manter você junto com os cavaleiros. Se suas habilidades com a espada são de alguma forma úteis, elas não serviriam pelo menos para chamar a atenção do duque? Então aguente, mesmo que você esteja triste, suporte tudo isso e treine para melhorar suas habilidades. Iclis fica surpreso com as palavras de Penélope que continua a falar. Eu vou aparecer por lá de vez em quando como hoje e bagunçar tudo, dando aos cavaleiros muito trabalho. Ela então sorri e diz. Você e eu, realmente, temos vidas patéticas.